Então, turma, vamos na introdução à anestesiologia. Primeiro, algumas definições do que é anestesiologia. É a especialidade médica que vai estudar, proporcionar a ausência ou alívio da dor e outras sensações para o paciente, que necessita realizar procedimentos médicos ou cirurgias ou exames de diagnóstico, identificando e tratando eventuais alterações nas funções vitais. A anestesia vai ser a perda total da sensibilidade em todo o organismo, ou em parte dele, devido à administração de agentes que vão deprimir a atividade dos tecidos nervosos, tanto local como central. Então, quando eu falo anestesia local, eu estou dessensibilizando aquele lugar, tá? E aí, quando eu falo anestesia geral, eu estou dessensibilizando ele como um todo. Então, local vai ser toda a substância aplicada em concentração adequada, que bloqueia de maneira reversível a condução nervosa. Então, é importante que depois ele retorne à função normal daquele local que eu anestesiei. Anestesia geral. Ela tem que causar uma analgesia, inconsciência, miorrelaxamento e uma proteção neurovegetativa. Eu tenho que conseguir anestesiar aquele paciente, que ele tenha o sono artificial, mas que depois que essa anestesia acabar, ele retorne normalmente, sem nenhum dano neurológico, por exemplo. Então, a gente tem de exemplo a inalatória, mas também tem a intravenosa. Analgesia, a perda da sensibilidade à dor. Algesia é a sensibilidade à dor. Hipnose é um sono, é um estado de inconsciência artificial. Tranquilização é o estado de tranquilização e calma durante o qual o paciente está relaxado, acordado, indiferente ao meio ambiente. Então, o animal está tranquilo, ele só está relaxado. Se eu faço algum estímulo sonoro, por exemplo, o animal ele tende a despertar, aí ele volta a dormir de novo. Aí eu bato palma, ele levanta a cabeça assustado, mas depois ele volta a baixar de novo. Já na sedação, vai ocorrer um grau moderado da depressão do sistema nervoso central. Ou seja, o animal, se eu fizer um estímulo sonoro, ou tocar nele, bater, ele não é para ele levantar, é para ele ficar lá imóvel, mas não anestesiado ainda. Como é que eu sei a diferença? Quando ele está sedado, ele ainda tem os reflexos protetores, então ele pisca o olho, ele deglute, ele mexe a língua, mas ele está lá parado. Quem é o anestesista veterinário? Então, ele é o responsável pela vida do paciente. Ele vai manter um relaxamento muscular adequado para a cirurgia, ele vai controlar a dor do paciente e as alterações hemodinâmicas. Por exemplo, perda sanguínea, perda de fluidos, aumento de temperatura, a gente vai estar ali controlando. Diminuição da temperatura, aumento da pressão arterial, diminuição da pressão arterial. Então, essas alterações a gente vai controlando durante a anestesia. E é quem autoriza o início do procedimento cirúrgico. Porque só depois que tudo isso aí está controlado, é que o cirurgião pode começar a causar a dor, que é a cirurgia. Então, se eu não tirei a dor ainda, quando o cirurgião começar, o animal vai sentir dor. Então, eu tenho que fazer uma analgesia antes do procedimento doloroso. O anestesista veterinário, ele vai ter que saber, conhecer sobre as espécies que você vai trabalhar. Dentro das espécies, a gente tem as raças, que têm algumas particularidades de acordo com as raças, e ainda tem as respostas anestésicas de acordo com o meu paciente, o indivíduo. Então, não é porque é raça X que ele vai acontecer. Pode ser que ocorra diferente pelo indivíduo.
certo? Ele também tem que saber as formas de contenção, e aí a contenção física, tá? Eu tenho que saber como conter os animais para poder fazer os anestésicos, e aí vale desde cães, gatos, equinos, bovinos, todos, e principalmente silvestres. Eu tenho que saber como conter aquele animal. Eu tenho que dar segurança tanto para o meu paciente, como para a minha equipe, e para mim, obviamente. Então, o que ele vai ter que ter conhecimento? A anatomia da espécie, isso para a gente poder canular o animal, entubar, então a gente tem que saber. Fisiologia da espécie que está trabalhando. Então, qual é o metabolismo de uma serpente? É diferente de uma coruja, que é diferente de um veado, que é diferente de uma onça, que é diferente do tigre. Então, eu tenho que saber isso. A farmacologia dos meus fármacos, o que eu vou utilizar, o que eles agem, como é que eles fazem, o que eles fazem no animal, o que o fármaco age de qual forma no animal. A terapêutica e a contenção física, como eu havia falado. Então a gente vai. Obviamente que minha cabeça não é um HD. Então, eu não sei de tudo. Tem espécie que chega que eu nunca nem vi a espécie. Então a gente vai ter que estudar. Então é bom ter sempre livros bons de anestésio, livros bons de fisiologia, porque tem momentos que a gente tem que dar uma pesquisada. Quando usar a anestesia? Então, quando usar anestesia? Eu vou usar anestesia em cirurgias, e aí vai desde animais pequenininhos a animais maiores. A gente tem que pensar nos pediátricos, também nos velhinhos, tá? Nos idosos, nas gestantes, nos neonatos, e aí de várias espécies. No diagnóstico por imagem, então, aí tem um aparelho de tomografia veterinária. Na tomografia veterinária, a gente tem que anestesiar os pacientes para o exame. Raio-X, tomografia, e aí um aparelho de ressonância magnética. Também, na ressonância, a gente tem que anestesiar nossos pacientes. Todas as fotos são minhas, tá, gente? No emprego, onde mais? Na contenção de animais silvestres, ou exóticos, ou selvagens. Então, na contenção ou na captura dos animais. Então, para
atender clinicamente o animal silvestre, a gente tem que anestesiar. Então, tem que fazer uma contenção química, que a gente fala. Pode ser à distância, como também pode ser assim, eu faço a contenção física, então, através de pulsar, alguma forma de conter fisicamente, e depois eu aplico o anestésico. Ou eu posso fazer à distância, com dardos, pistolas e espingardas de dardos também, tá? Ou zarabatana, tá bom? Esse é um leão que eu anestesiei lá e na Unesp de Botucatu, para diagnóstico por imagem. Então, mais um animal que era para ele foi anestesiado para procedimento clínico. Então, note que ele está com a mordaça aqui, porque a anestesia que a gente faz à distância, em animais silvestres, mantém os reflexos protetores. Então, assim, um reflexo protetor é morder, tá? Então, a gente acaba fazendo a contenção física também, tá? É um furão brasileiro. Aí, ó, mostrando um pouquinho da contenção física, através do pulsar, e depois eu lá aplicando o anestésico no lobo-guará. Daí a foto na recuperação anestésica, então eu tenho que ficar com o animal, junto com ele no recinto, até ele despertar. Então, o anestesista fica com o animal do início ao fim da cirurgia. Eu anestesiei, fico lá. Quando ele começa a rosnar, eu saio. Mas até ele não rosnar, o anestesista tem que estar ali presente. Uma raposa, um mico-leão da cara dourada, e aí aves, tá? Sagui. Essa sagui, ela foi anestesiada para fazer uma cesariana. Nasceram gêmeos. Serpentes. E aí tem hamster. Tem animais de produção também, suínos, bovinos e equinos. Também nós anestesiamos para controle de convulsões, para fazer coma induzido por alguma alteração, para manter o animal na ventilação controlada. Também o anestesista, ele faz parte da medicina veterinária intensiva, tá? E também anestesiado para eutanásia. Controle da dor também cabe ao anestesista, isso não só para cirurgia, mas também para clínica, tá? Então, aí esse animal, um carro passou por cima da pata dele e eu não ia para cirurgia, mas eu tinha que fazer o controle da dor desse paciente. A importância do anestesista: prevenir, diagnosticar e tratar as intercorrências. Ele também decide qual anestesia é mais seguro de acordo com cada paciente, tá? E cada situação. Então, não é uma receita de bolo que você faz isso e combina com todos os animais e todas as espécies. A anestesia não é isso. A anestesia depende do meu paciente e da situação que ele se encontra. Então, cabe ao anestesista decidir, através dos exames físicos, exames laboratoriais, e aí que a gente vai ver, cada dia vai falar um pouquinho mais sobre isso. Qual a importância do anestesista veterinário? Então, a gente vai ser responsável por manutenção dos sinais vitais durante a cirurgia. Então, pressão arterial, batimento cardíaco, frequência respiratória e as outras funções do organismo, por exemplo, débito urinário. Cabe ao anestesista estar controlando. Então, a gente vai estar, durante a cirurgia, mantendo tudo isso estável. Então, por exemplo, durante a cirurgia, o animal perde bastante sangue. Quem é que vai repor a volemia? É o cirurgião? Não, é o anestesista. Então, a gente vai correr atrás de repor a volemia do que o animal está perdendo. Então, repor aquele sangue que ele perdeu. Tá? Então, cabe ao anestesista.
Por que eu vou repor o sangue? Para manter a pressão arterial, batimento cardíaco e frequência respiratória, certo? Também a gente vai estar do lado do animal antes, durante e pós o procedimento cirúrgico. E sempre avaliando a dor daquele animal, para estar fazendo sempre uma analgesia no paciente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me consultar, tá? E aí, nos falamos no decorrer aí das próximas aulas. Obrigada, tá? Tchau, fiquem com Deus.